Ó, então hoje vai ser a correção da nossa atividade de casa. E como Guilherme, você, né, vem faltando alguns dias, então peço que, por favor, uma cobrancinha básica, reassista se você já assistiu, ou assista se você ainda não assistiu, as aulas que estão lá gravadas no YouTube, porque são importantes, tá certo? É sobre o Reported Speech, e a gente vai colar algumas coisinhas, algumas pecinhas que estão soltas, caso haja, dentro desse assunto. Poxa vida, o tempo todinho abrindo isso. Tá? O reported speech, pronto, muito bem, reassista mesmo. O reported speech, ele nada mais é do que um discurso indireto, né? Quando eu vou retratar, quando eu vou relatar para outra pessoa ou outras pessoas aquilo que foi dito, né? Para mim. Aqui a gente vê vários exemplos. Cadê minha regrinha? Tá? A gente sempre vai mudar. Só um resumo básico, tá? Para você se situar aí no assunto. Eu vou retratar, vou relatar o que foi dito por alguém e eu posso usar ela de duas maneiras, tá? Posso fazer o discurso direto, em que eu vou dizer a mesma coisa, com as mesmas palavras, aquilo que a pessoa disse, ou indireto, que eu vou utilizar as minhas palavras. E quando eu vou utilizar, né, vou fazer uso das minhas palavras, eu vou precisar, né, vai ser necessário que eu use o tempo, que eu mude o tempo verbal. Tá? E lá na página 67 e na página 68 do seu livro, você vai poder acompanhar, tá? Quem puder abrir o livro agora, é interessante que a gente vai acompanhando aqui também, tá? Os tempos verbais. Então, o que acontece? Tem lá, present simple. Se alguém me fala algo no present simple, quando eu vou relatar na forma indireta, eu passo para o past simple. Por exemplo, aqui, he works in a bank. Ele trabalha em um banco. Então, como é que eu vou retratar isso com as minhas palavras? Olhe, ela disse que ele trabalhava em um banco. Eu vou mudar o tempo verbal. Se o verbo aquele está no present simple, quando eu vou passar para a forma indireta, ele vai ficar no past simple, tá certo? Quando está no past simple, we went out last night, nós saímos na noite passada. A frase, quando eu vou retratá-la na forma indireta, ela passa para o past perfect. Por isso que ficou aqui. They had gone out last night. O sujeito, ele também vai mudar, tá bom? E tudo isso está nas outras aulas que a gente viu. E a gente vai continuar. Na aula passada, a gente fez até a quarta questão, ficou 6, 7, 8, 9 e 10 para casa, não foi isso? Pronto. Aqui essa frase diz o seguinte: I'd never been there before. Eu nunca estive aqui antes. Eu nunca estive aqui antes, né? Que tempo verbal é esse? Repete, por favor. Eu nunca estive aqui antes. Tá em que tempo verbal? Presente. Tá no presente. Tem certeza? Eu tenho. Quando tem a presença aqui, o been ele é do past perfect. Olha aqui, o I daqui, esse D, ele é o had aqui do past perfect. I had never been, tá? Só que ele tá numa forma contracta, tá bom? Então, ele está aqui no past perfect, tá? Ele tá no past perfect. E quando eu passo do past perfect, ele vai continuar também no past perfect, tá bom? Não vai mudar muita coisa. Então, o que é que eu vou utilizar aqui? Só vou mudar o sujeito. Eu vou repetir aqui, ó. She said that. E eu vou mudar o sujeito. Eu posso botar he ou eu posso botar she. Vamos botar um she aqui para combinar com esse. Então, she said that she had never been there before. Ela disse que ela nunca esteve aqui antes, tá bom?
She had never been here before, tá? Porque eu sei que é o past perfect, vocês precisam se atentar às características dos tempos verbais, tá? É sempre o had, ter o had aqui, a presença do had, e ter o verbo aqui também no particípio, tá bom? Então, sempre que eu ver essas duas características, eu sei que a frase está no past perfect. E se está no past perfect, eu não vou mudar muita coisa, só vou mudar o sujeito, tá bom? Eu vou trocar apenas o sujeito e vocês percebem que toda a frase ela continuou igual. É there, tá? Sorry, faltou um T. Deu para entender o porquê, Carlinhos, que é o past perfect? Primeiro, por conta da característica do tempo verbal, ela nunca esteve aqui antes, né? Eu nunca estive aqui antes. Quando eu vou retratar, eu vou dizer que ela disse que ela nunca esteve aqui antes, tá bom? Deu para entender, Maíla, Vitória, Guilherme, Everton? Graças a Deus. Graças a Deus, tá conseguindo entender, Maíla? Estamos indo, né? Tá Assim, indo, que a né? palavra Não, muito mas tá forte. dando, tá no caminho. É. Tá no caminho. Pronto. O importante é esse, tá no caminho. I did not go to the party. Eu não fui pra festa. Eu não fui pra festa. Que tempo verbal é esse? Tu foi pra festa, Maíla? Não, eu não fui pra festa. E aí? Que tempo verbal é esse? Vamos identificar primeiro. Que tempo verbal é esse? Eu não fui. Que Passado. tempo é esse? Passado. Passado simples, né? Past simple. Passado. Muito bem. Então, vou colocar aqui past simple. E se tá no past simple, segunda tabela da gente, quando a gente for passar para chega, para forma indireta, a gente vai utilizar aqui tempo verbal. Past simple, eu vou utilizar o que tempo verbal vai ser utilizado agora? Tá na tabela de vocês, já página 67. Past simple, eu passo para outro passado. Que passado é esse? Pro presente, né? Não, tá no passado e a gente volta um pouquinho mais atrás pro passado. Se tá no passado, eu volto o quê? Passado. Perfeito. O passado perfeito, past perfect, tá? É sempre assim. Se é dito num... É sempre uma linha temporal, tá? Essa linha temporal, ela vai voltando. Tem o presente, tem o passado simples. Está no presente simples, vai para o passado simples. Está no presente contínuo, vai para o passado contínuo. Vai ser sempre o oposto, tá certo? O oposto, mas indo para trás, tá bom? Caminhando, né? Voltando, fazendo um caminho de volta para casa, tá? Estou aqui no presente simples e volto para o passado simples. Estou no presente contínuo, volto para o passado contínuo. Estou no past contínuo, permaneço no past contínuo. Estou no passado simples, vou para o passado perfeito, tá certo? A gente sempre vai fazer esse caminho de volta. Alguns podem permanecer iguais, tá certo? Então vamos lá. Tá no passado simples, eu não fui para a festa. I didn't go to the party. Eu não fui para a festa. Tá no past simple. Agora eu vou precisar passar para o passado, né? Então eu vou dizer aqui. She told me. Ela me disse que ela não tinha ido para a festa. Ela me disse que ela não tinha ido para a festa. Por que acontece essa mudança de tempo verbal? Porque eu tô aqui, né? Eu estou aqui falando para vocês, gente, olha, eu não fui para a festa, tá? Daqui a 5 minutos, quando um de vocês for falar para alguém, tá, a professora não foi para a festa, né?
Vocês podem fazer isso, mas vocês vão retratar o quê? Olha, a professora disse que ela não foi para a festa, que ela não tinha ido para a festa, né? Então, vocês vão retratar a minha fala, que lá para frente, quando vocês forem retratar, já vai ser um passado, né? Um passado perfeito a essa linha temporal aí, tá bom? Que a gente muda conforme o tempo vai passando, digamos assim, tá? Se eu retrato algo que está acontecendo no passado, simples, quando alguém for utilizar, né, a minha fala, for citar aquilo que eu disse, ela não vai poder utilizar o mesmo tempo verbal que eu falei, mas um passo atrás, que um passo atrás do past simple vai ser o past perfect, passado perfeito. Então, eu não fui para a festa. Ela me disse que ela não tinha ido para a festa. Então, como é que vai ficar? She told me that. Esse that aí eu sempre coloco entre parênteses porque ele é opcional, tá? Eu posso utilizar ele ou não. E aí? Como é que fica? That. Como é que vai ficar o sujeito aqui? Que era I. E eu vou utilizar o quê? She. Utilizar o she, né? Porque eu comecei com she aqui. That she. E eu vou utilizar o quê? Não foi. Não foi. Não tinha ido. Don't. Ó, eu vou utilizar o Don't. had, que ele é... Eu tenho que utilizar sempre o had. No passado perfeito, eu uso quem? O had, mais o verbo principal no passado perfeito também, tá bom? Então, she had, mas como é negativo, ela não foi, eu vou adicionar o not aqui. Had not. O go no passado simples, ele é went. Mas quando ele vai para o passado perfeito, ele fica gone. Tá bom? Então, she hadn't gone to the party. Olha só o que mudou. To the party. Ela me disse que ela não tinha ido para a festa. Olha, não tinha, hadn't, não tinha ido. Gone. Ido. Tá? Ido. Gone. To the party. She told me that she hadn't gone to the party. Past perfect sempre vai ter o had mais o verbo no passado perfeito. Maíla, em inglês só existe o não, not, tá? Mas aí a estrutura da língua, os tempos verbais que vai mudar, tá certo? Por exemplo, eu sempre vou ter um verbo de ligação, vou ter um verbo auxiliar, né? No present simple, o meu verbo auxiliar é do, mas eu preciso utilizar o not, aí fica don't. Isso aqui é o not na forma contracta, tá? No passado simples, o meu verbo auxiliar é o did. Mas se eu quiser fazer negativo, vou utilizar o not, fica did not, tá? Did not na forma contracta. No passado perfeito, o meu verbo auxiliar é o had. Mas se eu quiser passar para o passado, eu vou utilizar had not, eu vou colocar o not, tá bom? No futuro, o meu verbo auxiliar é o will. Se eu quiser passar para o passado não, para a forma negativa, ele vai ficar will not ou want na forma contracta, tá? Só existe um não. O que vai mudar é o uso do tempo verbal, né? O uso dos verbos auxiliares, tá certo? Deu para entender mais ou menos, Maíla? Não só existe um, not. Mas aí o tempo verbal, né, a estrutura gramatical da língua, ela vai nos dando verbos auxiliares para a gente fazer esse uso aí. Porque o não, quando eu vou fazer uma sentença negativa, ele não pode ser usado sozinho, tá? Pronto. Lucy will come later. Lucy chegará à tarde. Lucy chegará à tarde. Ó, esse Lucy will aí, vou tirar da forma
contrato, eu vou colocar aqui, como ele é de verdade. Will. Lucy will come later. A Lucy chegará tarde. Tá em quê? Em future simple. Só que eu não vou utilizar o future simple, não. Vou utilizar aqui o will. Se ele tá na forma will, quando eu passo ele para a forma reported speech, ele vai ficar como? Tá lá no livro de vocês, na página 68. O will, ele muda para o quê? Muda pra Para bora lá. would. Would. Para would, very good, né? Pronto. Então, a Lucy chegará tarde. Aí eu vou dizer assim, ó, ela disse que a Lucy chegaria tarde. Como é que vai ficar? She said that. She said that, entre parênteses, né? She said that. Would. Ai, chega, socorro. Ué, deixa eu apagar essa linha. That. Mas aí, para colocar o would, eu preciso colocar o sujeito. Quem é o sujeito? She. A Lucy. Mas pode ser she? Pode. Mas vamos colocar a Lucy para identificar. That Lucy would come later. Olha só o que mudou. Nada. Somente o will, na verdade, né? Eu só mudei o will para would e continuei, né? Permaneci. Lucy would come later. Lucy will come later. A Lucy chegará tarde. Ela disse que a Lucy chegaria tarde, tá bom? Lucy would come later. Ok? Deu para entender o uso do will aí, né? Eu acho que o que dá um pouquinho mais de nó é quando eu mudo do past simple para o past perfect, né? Os demais a gente dá para desenrolar. Ó, she hasn't eaten breakfast. Que tempo verbal é esse, hein? E aí? Oitava. Esse aqui é o present perfect, tá? E também tem o present perfect. Então, se está no present perfect, a gente também passa para o past perfect, tá? And. Present perfect. Past perfect. Então, se ele está no present perfect, eu vou passar por o past perfect. Então, eu vou colocar o he. He told me that. Sorry. That. He o quê? Esse has aqui, hasn't, ele vai mudar para hadn't. Para hadn't. Esse eaten aqui, ele vai permanecer, porque ele está no passado perfeito, na forma perfeita, ele continua, hadn't eaten breakfast. Tá? Ele vai permanecer, ó. She told me that he hadn't eaten breakfast. Ele me disse que ele não tinha tomado café da manhã. Tá? I can help you tomorrow. Eu posso ajudar você amanhã. O can, eu posso ajudar você. Ele, no reported speech, ele vai mudar para quê? O can
ele vira could, tá? Vira could não, né? Ele é usado could no lugar de can. Então, he said that. E aí, como é que vai ficar? Que sujeito eu vou usar? She. She, porque eu já tenho she aqui, né? Se eu tivesse um he, eu colocaria o he. That she could help you tomorrow. Ainda falta mais? Oi? Não, só tem até 10. E por último, eu tenho aqui o should, né? You should go to bed early. Você deveria ir para a cama mais cedo. O should aqui, quando eu uso ele vai permanecer. Should and should again. She told me that. Quando tá you, se transforma o quê? O you, eu vou usar o que agora? Está falando para quem? Quando eu digo assim, Carlinhos, você deveria ir para a cama cedo. Eu estou falando de quem? Tá falando de mim. De mim. Então, Guilherme, se eu estou falando de mim, né, no caso, que é o Carlinhos ele deverá utilizar que sujeito? Guilherme? Não. Quase. Sujeito, isso aí é objeto. Me é objeto. Sério? Me é objeto. A gente vai ter que Mas não utilizar o era, não. sujeito. Quem é o sujeito? Que equivale a me. Aí, gente, vocês esqueceram sujeitos e objetos. She told me that I should go to bed early. Ela me disse que eu deveria ir para a cama cedo. Vai ser I, tá bom? Quando tem you, eu estou me referindo a você, a uma segunda pessoa. E quando eu faço para a forma indireta, eu sinto como se aquela pessoa fosse eu, tá? Eu, né? Eu sempre vou ler como se, quando tem o you, estivesse se referindo a mim, tá? E se está se referindo a mim, o sujeito vai ser I. Beleza? Beleza. Eu espero que tenha... Beleza. Pronto. Ficou um pouco mais claro para vocês? Não ficou. É por conta dos tempos, a dificuldade toda é passar ou é o tempo verbal? A maior dificuldade, me digam. Porque aí vocês me dizendo qual a maior dificuldade, a gente já pode trabalhar isso na próxima aula. Qual a maior dificuldade? Lembre-se do calo, que a gente não tem como parar de pisar no calo do outro se o outro não diz, né? Onde tá, que tá doendo. Qual a maior dificuldade? Pra mim, acho que não tem nada. É o tempo verbal? Acho que não. Eu vou ver se eu consigo gravar no final de semana, bem youtuber, tá? Um vídeo bem estruturado, porque talvez vocês me vendo, né? Fica mais fácil de eu ir mostrando para ficar um pouco mais claro. Mas eu vou também procurar aqui, que eu tenho um arquivozinho, até mesmo do tempo da faculdade. Porque no tempo da faculdade, esse tempo verbal aí, ele me pegou um pouquinho. Foi bem difícil para mim também, né? Hoje é fácil porque eu já aprendi. Mas aí eu vou ver esse arquivo e vou dar uma resumida nele, uma traduzida, né? Porque ele tá total English. E aí eu estruturo ele e passo para vocês irem vendo, tá? Ele tem mesmo até mesmo a explicação dos tempos verbais, né? Como muda, como se estrutura, tá? E aí eu vou deixar vocês descansarem, isso é uma atividadezinha de casa. E na próxima aula a gente
termina de colar essas pontas soltas, tá bom, gente? Só para confirmar aqui, quem está na aula, Carlos, Guilherme, Lucas, Luiz, Mário, Vitória, Everton, Maíla. Faltou alguém eu chamar? Não, né? Acho que não. Não. Pronto. Beijo para vocês. Bom final de semana e até a próxima aula. Valeu. Tchau. Bye. See you.